Nós acompanhamos o protagonista Kiryu. Eu acho que esse nome não existe em japonês. Kiryu. Esse KR não existe. Seria ou Kiryu, alguma coisa assim. Aí poderia existir. Ou sei lá, Karyu, ou alguma coisa assim. Na língua japonesa não tem esse som Kri junto assim. É um som nosso. Enfim. Kiryu Katsu, ou só Katsu. Katsu já tem, enfim. Um menino muito... Quer dizer, aqui poderia ser só uma abreviação. Seria Kiryu mesmo o nome dele e tal, mas mesmo assim no Romaji, né, que é a escrita em caracteres romanos da sonoridade dos caracteres japoneses, enfim, ainda assim seria Kiryu, teria que colocar o I ali, por exemplo. Um menino muito alegre, mas perde a cabeça rápido. É inteligente, frio e calculista. Se ele é frio, ele não perde a cabeça rápido. Você perde a cabeça rápida quando, sei lá, tipo, alguma coisa te irrita e você já fica muito bravo e tal. Se ele é frio e calculista, ele não perde a cabeça rápido. Então, sabe, alegre perde a cabeça rápido, mas é frio e calculista, me parece contraditório. Vai ser muito difícil trabalhar com um personagem que seja assim. Enfim, ele vive em um mundo onde a maior parte da terra do planeta está junta. Mas é claro que existem pedaços separados, tanto como cidades, estados ou até países. Mesmo assim, nenhum é maior que o país principal, e também a magia existe, mas existem pessoas que controlam a magia com muita facilidade, ou seja, os nomeados prodígios. Com pensamentos maiores prodígios da magia foram compondo o Conselho dos Magos Anciões, criaram uma instituição, a chamada Escola de Prodígios, que ensina coisas avançadas sobre magia. Quando o Katsu estava indo para a escola, enquanto seu melhor amigo, Getsu, ele está contando já o começo da história, né? Não a sinopse. Seu melhor amigo, sonho, blá 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 blá. Então, aqui tem um caso que é tipo assim, a gente está moldando o personagem à vontade do autor. E é o negócio que eu falei na sinopse anterior, né? Que tipo, os mistérios da história me parecem muito mais que algo que o autor quer colocar ali, porque ele quer que a escola tenha alguns mistérios que ele pensou e tal, do que são necessários para a história que estava sendo desenvolvida. Novamente, não tem um problema a escola ter mistérios ali, o problema é quando isso parece ter um papel maior do que ele tem. A história parece outra coisa e aquilo parece desempenhar um papel maior. Tudo bem ter mistério e principalmente é interessante tentar encaixar esses mistérios na trama ali central que está acontecendo, no objetivo principal dos personagens. Que por sinal na sinopse anterior ainda ficou meio assim, quais seriam os objetivos, quais seriam os caminhos que os personagens iriam seguir. Mas enfim, vamos, né, virar a página, deixar outra sinopse anterior, mas eu quero dizer aqui porque me parece que está acontecendo exatamente a mesma coisa. Quer dizer, o autor precisa que o personagem ele perca a cabeça para que ele possa ser dominado por esse demônio e os eventos iniciais da trama desencadeiem. Só que o personagem mesmo que ele queria desenvolver, que ele queria trabalhar, que ele quer que seja o protagonista, é um personagem cheio de ódio que seria inteligente, frio e calculista. Logo, ele está moldando o personagem às ideias que ele tem para a trama. E eu diria que o mais interessante é sempre a gente fazer essas duas coisas de equilibrada, mas é um pouco difícil equilibrar. Então, eu moldaria a trama às necessidades do personagem, porque aí a gente torna o personagem mais humano e mais complexo, né? Então, porque vamos lá, na nossa vida, né? Se você é uma pessoa introvertida, a sua vida ela é meio que ditada pelo fato de você ser uma pessoa introvertida. Quer dizer, você vai ter geralmente menos amigos, menos pessoas que você conhece. Talvez as pessoas que você conhece, você vai ter uma amizade muito mais sincera e muito mais profunda, mesmo que talvez das outras pessoas não enxerguem isso, mas para a pessoa introvertida talvez isso vai ser, porque ela vai dar mais valor por aquelas poucas amizades que ela conseguiu conquistar, já que é tão árduo para ela conquistar essas poucas amizades. Então são amizades que ela vai tender a levar por muito mais tempo, enquanto outras áreas da vida dela vai ser muito mais difícil, como conseguir um emprego, enfim, entre outras coisas que geralmente necessitam que você vá e converse com os desconhecidos, que acabe conhecendo novas pessoas. Quando você consegue um emprego, é difícil também se estabelecer naquele emprego ou crescer naquela carreira, porque também é difícil você ter os contatos e meios necessários ali, né? Se aproximar do chefe, etc. Todas essas coisas que são necessárias para que você cresça numa carreira. Então, toda a sua vida, ela é ditada por quem você é, e não você é ditado por toda a sua vida. Claro, todo o papel da sociedade ali, do seu entorno, muda quem você é também, mas te muda geralmente gradativamente e não de uma hora para outra. Então, uma pessoa que é introvertida, mesmo que ela seja colocada num ambiente onde ela é obrigada a conversar com mais pessoas, etc., ela não vira introvertida no dia seguinte. Ela vai ali primeiro sendo muito difícil ali para ela,
sofrendo muito, e aí aos poucos ela vai conseguindo se soltar mais, se soltar mais, se soltar mais, até que com o passar do tempo ela vai se tornar uma pessoa extrovertida. E quando a gente está fazendo uma história, o nosso objetivo é que a história ela pareça crível, ela pareça real. Então, quando a gente cria o nosso personagem, é interessante que a gente crie situações que são condizentes com a personalidade daquele personagem. Ou se a gente, novamente, joga ele em situações que não são condizentes com aquela personalidade, que a gente tem essa personalidade bem estabelecida para entender como que ele vai reagir àquelas situações que a gente está jogando ele, né? No caso, quando a gente está criando uma história, a gente é Deus. A gente cria a pessoa, a gente cria a personalidade da pessoa e a gente cria as situações que aquela pessoa vai passar. Só que uma coisa a gente não pode criar ao seu bel prazer, que é como aquela pessoa vai reagir àquelas situações. Uma vez que a pessoa está criada, a pessoa, o personagem, e uma vez que as situações estão criadas, e quando a gente choca isso, a reação ali, ela acontece de maneira espontânea. O que eu quero dizer com isso? Novamente, se você criou um personagem introvertido e você jogou ele numa situação onde tem muitas pessoas, qual que é a reação que essa pessoa vai ter? Você não vai criar essa reação está estabelecida. Um personagem introvertido e uma situação onde tem várias pessoas e que ele precisa interagir, isso vai gerar um atrito, o personagem vai sofrer para fazer aquilo, ele vai tentar escapar dessa situação, ele vai se forçar e vai dar errado, ele vai ficar pensando muito antes de conseguir falar alguma coisa. Enfim, você tem várias situações que estão prontas ali por como o mundo funciona, e isso é a verossimilhança da história, fazer com que a história pareça fazer sentido. Vamos lá, se eu tentar criar tudo, eu tenho um personagem introvertido que eu criei e eu falei, ele é introvertido. Eu tenho uma situação onde tem várias pessoas ali, um grupo de pessoas, e ele vai interagir. E aí ele consegue interagir muito bem, ele conversa com todo mundo, ele vira o centro das atenções, ele faz amizade com todo mundo. Logo, o leitor vai olhar e falar, não faz sentido isso aí, não parece estar fazendo sentido esse negócio. E é exatamente isso que a gente tem que tentar evitar numa história. Então, voltando aqui para o lance do personagem, né, de ele ser cabeça quente e ser frio, eu entendo que isso é uma mudança que o autor quer fazer com o personagem, mas eu acho que ela está um tanto abrupta. Eu acho que, mesmo que seja uma situação muito extrema, né, onde ele perde ali o amigo, o irmão, né, são mortos, etc., e aí ele vai mudar esse lance de ser alegre, isso não mudaria o fato dele ser cabeça quente, sabe? Isso não tornaria ele um personagem frio, por exemplo. Até porque o frio a gente pode traduzir aqui de duas formas, vai. Tanto o frio pro lado do alegre, então o alegre e ser uma pessoa alegre, expansiva e tal, e se tornar uma pessoa mais fechada, vai, pra gente não ficar só focando na palavra frio, se tornar uma pessoa mais fechada, isso faz sentido, isso pode ser, tipo, um evento mega traumático, pode mudar uma pessoa e ela perder isso, essa questão da alegria, porém, quando uma pessoa é cabeça quente, perde o controle com facilidade e tal, isso não muda sem muito treino e muitos anos de prática, porque isso não é um traço voluntário da pessoa, né? Uma pessoa que perde a cabeça rápida não fica fria por um evento traumático. Talvez, dependendo do evento traumático, eu não sei, aí teria que ter estudar psicologia de um jeito um pouco mais profundo para entender se isso poderia fazer, e precisaria também para poder passar isso, porque uma coisa é você falar, não, isso pode acontecer sim, Jason, aqui ó, na psicologia tal, fala que isso pode acontecer. Ok, mas o seu leitor sabe disso? O seu leitor vai conseguir comprar essa ideia? Porque, novamente, uma coisa pode ser completamente factível no mundo real, mas se o seu leitor não conseguir comprar o jeito que você explorou aquela realidade na história, então ele vai achar que não faz sentido do mesmo jeito e não vai gostar da história. E no final das contas é isso que vale. Aí depende do autor. Você prefere estar certo ou prefere que o leitor goste da sua história? Aí depende. Você prefere estar certo, então beleza, faz o seu mangá ali da maneira, só que entenda que se uma pessoa ler e não gostar, beleza, você não pode se importar com isso porque eu estava se importando mais em estar certo. A gente tenta buscar aqui um meio termo. Fazer as coisas da maneira mais certa ou mais correta ali, que façam sentido com o mundo, mas também tentando passar de uma maneira que o leitor vai entender que aquilo está certo, está correto, faz sentido com o mundo. Entende? É um caso difícil. No caso dessa história aqui, o autor ele já deixou claro no restante do e-mail aqui que é uma história que vai se expandir, que vai ir para o multiverso, que vai fazer todo um negócio muito maior, e eu tenho dúvida se esse protagonista consegue levar essa história para esse mundo muito maior, com base no que foi apresentado aqui. Então, eu diria que no que foi apresentado, onde você tem um personagem que ele era alegre, feliz, aproveitava a vida, só que era meio cabeça quente, e aí por ser cabeça quente, ele acaba matando um amigo dele, o outro amigo que ele não matou, ele não conseguiu ajudar por conta de várias coisas que aconteceram, e ele perde a alegria dele. Novamente, ele não perde o lance de ser cabeça quente, ele continua sendo cabeça quente, só que ele fica mais frio, ele pode ter uma luta ali, talvez uma jornada de vingança,
só que ao mesmo tempo ter essa questão de talvez tentar suprimir a memória de que ele matou e de que parte disso, e a maior parte disso é culpa dele por ser muito cabeça quente. Então, a jornada do personagem não seria só uma simples jornada de vingança, mas seria uma jornada de autoconhecimento e de que entender que ele mesmo foi responsável por aquilo, se perdoar talvez por aquilo, porque talvez a jornada dele de vingança e o ódio que ele está sentindo seja uma espécie de que ele está se culpando, mas ele está expondo esse ódio para as outras pessoas, jogando nas outras pessoas porque ele se odeia, né? E aí seja uma jornada mais de autoconhecimento desse personagem para que ele volte a ser alegre e talvez aprenda a controlar ali um pouco as suas emoções. E o próprio lance de ele ter ido da alegria para frieza ou para se tornar um personagem mais fechado tão abruptamente seja exatamente porque ele não consegue controlar, ele não consegue lidar com as emoções dele ali muito bem. Então a jornada vai ser para ele aprender a controlar essas emoções. Isso eu consigo traçar, né, todo um panorama a partir desse tema do que a gente vai fazer ao longo da história e qual seria um ponto final muito claro dessa história.